O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se, o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, aqueles que têm acompanhado a liturgia nos últimos dias, devem se lembrar que nós temos lido a história de Abraão, como nos é narrada no livro do Gênesis. Ontem, a primeira leitura mostrava Abraão regateando com Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E dizendo: Mas Senhor, se o Senhor encontrar ali 50 justos, será que isso ainda vai acontecer? 40, 30, 20, 10? E Deus dizendo: Por causa dos 10 justos, a cidade não será destruída. O fato é que não devem ter sido encontrados nem 10 justos naquela cidade. Hoje, nós vimos como Deus livra Ló, que era sobrinho de Abrão, e sua família, certamente considerando os justos ou levando em consideração a justiça do próprio Abraão. Nós podemos estar nos perguntando que lições a gente pode tirar de tudo isso. Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, nós temos na própria história recente como uma cidade, ou até mais de uma, podem ser destruídas justamente por causa da injustiça e da infidelidade, eu até diria da bestialidade do ser humano. Eu estou me falando das cidades de Hiroshima e Nagasaki. Uma única bomba matando 10 mil pessoas, destruindo quarteirões inteiros, reduzindo tudo a pó e cinzas. E a gente pode se perguntar, será que ali não havia 10 justos? Na realidade, os critérios dos homens são muito diferentes dos critérios de Deus. Nós podemos dizer que, muito pelo contrário, muitos justos ali morreram por causa da injustiça de uns poucos. O fato é que quando o ser humano embrenha-se nesse caminho do mal, as consequências podem ser realmente terríveis. No entanto, na primeira leitura nós vimos como que a intercessão de Abraão livrou Lot daquela situação. Muitas vezes essa intercessão ela atinge níveis do próprio martírio. Todos nós temos presente, por exemplo, a oferta que o padre Kolbe fez de si mesmo do campo de concentração, se oferecendo para morrer no lugar de um prisioneiro que clamava pela sua própria família. Um justo morrendo por outro justo para salvá-lo com vistas à sua própria família. Então, meus queridos, nós temos aqui lições muito sérias a tomar. Depois da Segunda Guerra Mundial, entramos no período da chamada Guerra Fria, em que Rússia e Estados Unidos desenvolviam cada vez mais armas nucleares, muitas vezes mais potentes do que aquelas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. E havia cálculos assim sombrios, terríveis, de que bastava apertar um botão para que praticamente toda a humanidade desaparecesse se houvesse um
conflito atômico em âmbito mundial. Esses tempos da Guerra Fria terminaram, mas o desenvolvimento de armas de destruição em massa continua, e agora não mais apenas em Rússia e Estados Unidos, mas em vários outros países que já desenvolveram a sua bomba atômica, ou a bomba H, que é muito pior, e outras tantas. Ou seja, a imbecilidade, a infidelidade, a teimosia do ser humano de caminhar na direção do pecado pode, sim, destruir cidades inteiras, com todos os justos e os injustos que estão lá dentro, e, teoricamente, poderia destruir a própria humanidade. Isso levou, inclusive, a uma crise muito grande da própria ciência, porque no século XIX, começo do século XX, se dizia que a ciência podia dar resposta a todas as necessidades do ser humano. Mas o que se percebia era justamente o contrário. Ela não apenas não dava soluções para todos os anseios do ser humano, como levava o ser humano a ter o poder de se destruir e destruir o próprio planeta. De modo que, mais do que nunca, a intercessão dos justos, o testemunho dos justos, o fermento na massa, de que Jesus fala tantas vezes, continua sendo uma grande necessidade. Assim a gente vê que em todos os níveis das administrações públicas, em todos os países, surgem homens e mulheres que realmente são líderes imbuídos de valores cristãos, mesmo que não se declarem cristãos, e são justamente essas pessoas que vão fermentando as mentalidades e impedindo que uma catástrofe maior aconteça. Mas, por outro lado, existem forças terríveis que só visam o lucro, o poder, a dominação, e a qualquer momento podem provocar guerras, e guerras bastante sangrentas. Aliás, é muito raro a gente ouvir falar que passa-se um ano sem que alguma guerra esteja acontecendo em algum lugar do planeta, e, curiosamente, são alimentados justamente com armas provenientes das grandes potências. Não são elas que desenvolvem aquelas armas. Elas compram e as grandes potências intervêm segundo os seus próprios interesses. De modo que queremos pedir que das nossas fileiras surjam homens e mulheres profundamente éticos, profundamente preocupados pelo bem comum, e que possam entrar para o campo da administração pública, para o campo da política, da economia, da administração em geral, e assim ir disseminando valores que já estão tão estabelecidos, né, na própria doutrina social da Igreja, e fermentando uma nova economia, a economia de Francisco e Clara, a economia cristã, e fermentando novas relações, de modo que o mundo seja um lugar realmente seguro para todos viverem, e não só isso, um lugar equitativo, fraterno, aquilo que Paulo VI chamava de a civilização do amor, um mundo marcado, portanto, por esta civilização do amor. Evidentemente, não só o Padre Kolbe, mas tantos outros que, como Abraão, que não chegou a se sacrificar por Ló, mas intercedeu, Padre Kolbe se sacrificou por aquele pai de família. Muitos outros, dando o testemunho supremo da fé, realmente são as sementes de novos cristãos que, vendo a sua fidelidade inquebrantável, acordam para os valores eternos. E se por acaso a tempestade vier, no Evangelho nós temos essa cena tão bonita e tão expressiva de Jesus que parecia estar dormindo, aliás, ele estava dormindo de fato na barca, mas parecia não estar se preocupando que a barca afundasse e que os discípulos morressem. Quando ele é acordado, ele impera sobre o vento e sobre o mar e se faz bonança. E ele ainda vai criticar
os discípulos pela sua falta de fé. Queremos pedir essa fé que nos faz superar todos os obstáculos e nunca desanimarmos dos valores autenticamente cristãos. Mesmo quando a bomba atômica caiu, a segunda em Hiroshima, uma missão de paz da ONU, olhando os escombros, descobre uma pequena flor, a flor de Nagasaki, que sobrevivera à grande explosão. É o mistério da vida que teima em sobreviver às imbecilidades, às crueldades de que o ser humano é capaz. É o Senhor que acalma as tempestades, por maiores que sejam. E que aquela palavra de São Paulo aos Romanos seja para nós a grande certeza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos então, com esses pensamentos, apresentar a Deus as nossas preces.